Lá vem o Chico Brito, descendo o morro na mão do Peçanha, é mais um... Era uma cidade interiorana. Um conhecia o outro, era gostoso por esse motivo. A gente saía na rua, todo mundo se conhecia. Era uma cidade tranquila, uma cidade boa de se viver. Conhecíamos a maior parte das pessoas, ou pelo nome, ou de vista, ou de contatos sociais. E era uma vida muito boa, muito aprazível. Campinas, em 1951, era uma cidade pacata, muito bem estruturada. Todas as pessoas quase se cumprimentavam, porque a população era bem menor do que hoje. As pessoas procuravam andar bem vestidas. Era uma época muito tranquila e as opções de lazer geralmente mesmo era cinema. A gente ia todos os domingos, a gente ia à matinê, porque não tinha opção de lazer. Só tinha o bosque, a Lagoa do Taquaral, que a gente achava muito longe naquela época, mas era uma cidade muito tranquila para se viver, muito. Era o tempo de ouro, né, que a gente fala, né? Porque era calmo, né? Não tinha aquela correria como tem agora, né? Era muito bom, agora está completamente diferente. Só quem viveu naquela época que sabe mesmo, né? Em relação ao entretenimento, o cinema era a principal diversão. Naquela época não existia televisão. Então, ou era novela em rádio, ou cinema, ou passeio pelo bosque, castelo. Opções de lazer em Campinas era cinema e ao mesmo tempo futebol. Ponte Preta e Guarani. E tinha o Mujana, mas o Mujana já era um time na época já em decadência. Mas essas eram opções de Campinas. Os cinemas de Campinas, os mais antigos, eram pela ordem. O Cine Coliseu, que tinha o formato de um circo, coberto de zinco, e os frequentadores podiam levar as cadeiras para onde quisessem. As cadeiras eram soltas. Ele ficava na César Bierenbach, esquina com Irmã Serafina. Na mesma César Bierenbach tinha o famoso Cine São Carlos, muito bem frequentado, um cinema mais simples. Depois tinha o Cine Voga, que era na rua General Osório, esquina com Irmã Serafina. O Cine República, que se incendiou completamente em 1946, às 11 horas da manhã, sorte que não tinha sessão, não tinha ninguém. Em 47 ou 48 foi inaugurado o Cine Carlos Gomes. Logo depois o Cine Rádio, que pertencia à Rádio Educadora de Campinas, PRC9. Em 49 foi inaugurado o Cine Santa Maria, que era da Cúria Arquidiocesana de Campinas. Era na Regente Feijó, lá em cima. O Cine Ouro Verde, que foi o maior cinema já construído em Campinas, foi inaugurado em 1955. E mais tarde foram inaugurados os cinemas de bairro. Todos os bairros tinham seu cinema. A cinema era todo mundo. A gente queria encontrar alguém aí no cinema. Se encontrava no cinema. O meio de locomoção coletiva eram os bondes, saudosos bondes. O trânsito era um trânsito não volumoso,
se tinha segurança nas ruas. Barulho, pouco. E o bonde percorria todos esses locais. Não havia problema de condução. Os ônibus vieram para Campinas em 1949, a Lira e a Sorocabana. Eu me lembro muito bem. Nem que o mundo caia. O povo de Campinas, nessa época, era bastante educado, se cumprimentavam. Muitos cinemas exigiam que os frequentadores fossem de gravata, os adultos pelo menos, né? Eles normalmente usavam terno, gravata e muitos, além do terno, gravata, chapéu. Porque na época não era uma lei, mas os homens passaram a usar chapéu. Principalmente com a fábrica do Miguel Vicente Cury, que era aqui em Campinas. Certo? Então, era o praxe de Campinas era paletó e gravata. Mesmo as bolsas também, todo mundo ia bem arrumado, de bolsa, tempo de frio, até luvas a gente usava. No bonde mesmo, a gente ia calçado, né, conjunto, né, sapato e bolsa, luvas combinando, né, a gente ia assim. Eu fui convidado a fazer esse depoimento por minha memória dos fatos antigos de Campinas e porque eu nasci no Cine Rink. Não nesse que desabou, mas em 1936, antes da reforma. Meu pai era o zelador, Donato Mamone, e nós morávamos num apartamento que havia no segundo piso do cinema. O gerente era o senhor Dolor Barbosa, o vendedor de bilhetes era o Gijo, muito conhecido em Campinas, o bilheteiro era o Tatão e o zelador, como eu já disse, era o meu pai. Eu conheci o Cine Rink com aproximadamente 4 anos de idade. O Cine Rink era, antes de ser cinema, era um rink de patinação. Todinho de madeira, o qual o povo que gostava desse esporte ia, certo? Mas, com o decorrer do tempo, resolveram, numa reforma, transformá-lo em teatro-cinema. Eram cadeiras de madeira, só que uma tela menor, mas o normal, como no cinema de hoje. A entrada dele era na rua Conceição, com o Barão de Jaguara, e a saída, depois do término do espetáculo, era pela rua Conceição.